Isso. É uma partida importante, né, da Recopa. Tropeçou, né? Fez 1-0 só, e depois acabou perdendo, Nos pênaltis. mas provavelmente nos pênaltis, mas a pressão segue, né? A pressão segue, por mais que venceu, os reservas venceram a equipe do Botafogo, segue essa pressão, e o Vasco, né, cada vez mais entrando. Investiu muito, né, de uma temporada para outra, trouxe muitos bons jogadores. Teve o retorno agora, né, do Andrei, né, tá com moral, tá bem animado, vem, né, de vitórias importantes contra o Trem pela Copa do Brasil, contra o Boa Vista, no clássico Botafogo. Então bom momento do Vasco da Gama. As cotações, né? A 1xBet traz para a vitória do Flamengo 1,76, dando bastante favorito ao Mengão, né? Ao rubro-negro. Empate 3,6 e vitória 4,46. Vitória do Vasco, no caso. Assim, Bom, eu imaginei. Oi? Quer falar? Pode não falar. pode falar. Não, eu imaginei que tivesse um pouquinho mais baixo essa odd do Vasco, né? Não pelo time do Vasco ser melhor que o do Flamengo, longe disso, porque o time do Flamengo é melhor que o do Vasco. Mas imaginei que pelo momento que as duas equipes vivem, né, o Vasco em crescimento e o Flamengo não em alta, né, não está em alta no momento, eu imaginei que as cotas não tivessem tão altas para o Vasco. Mas talvez a 1xBet esteja entendendo, né, que esse clássico para o Flamengo, a importância dele, acabou dobrando, né, porque pode ser um alívio para a comissão técnica, diretoria e tal, caso o Flamengo vença esse clássico em cima do Vasco, já que vem de perda de 2 títulos, mais uma eliminação no Mundial precoce, né? Então, dos 3 títulos que o Flamengo já disputou, as 3 competições que o Flamengo disputou, né, sendo 2 finais diretas, né, a Recopa e a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, o Flamengo perdeu, uma para o Palmeiras, uma para o Independente Del Valle, e no Mundial, antecipadamente, para o Al Hilal, né? Então, o Flamengo chega já com uma cobrança muito grande em cima dele, mesmo já estando classificado, basicamente, não sei se matematicamente já está, mas muito difícil. Flamengo tá. Tá, né? Classificado matematicamente, então não teria nem muito por que se esforçar tanto, mas clássico é clássico, né? É clássico, você não vai ter dúvida de que o Flamengo vai entrar para vencer, assim como o Vasco também vai tentar vencer. Mas nós vemos aqui, claro, um Flamengo que nas condições normais, no colégio muito se falava disso, né? Nas condições normais de pressão e temperatura, então, seria mais ou menos isso. Nas condições normais de pressão e temperatura, o Flamengo teria o total favorito e estaria com tudo para vencer esse jogo. Até porque tem um gap muito grande aí entre Vasco e Flamengo nos últimos anos, mas que foi diminuído, claro, com o investimento que o Vasco fez, mas que talvez seja um pouco ainda mais diminuído com essa questão do Flamengo estar psicologicamente talvez abalado com esses resultados recentes, pressionado pela torcida, que gritou time sem vergonha para a equipe antes do Flamengo fazer o gol, depois que fez o gol apoiou novamente, mas quando o Flamengo perde nos pênaltis também volta a gritar time sem vergonha e faz com que a pressão seja maior ainda, tanto dentro do vestiário quanto para os dirigentes do Flamengo. Então isso vai fazer diferença aí nesse clássico e pode ter certeza que a cobrança vai ser muito grande, ainda mais, e você imagina só a pressão que o Flamengo já não está sofrendo. Você imagina ter que jogar com o Vasco e com o Fluminense em sequência, né, que são os 2 últimos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca. Né? Por mais que o Flamengo já esteja classificado, essas vitórias para a torcida do Flamengo são essenciais. Né? Então o Flamengo vai ter que buscar importante para a animação do torcedor, né? Que sempre que brincava, teve toda a questão de outro patamar, de ser uma equipe que estava acima, né, dos demais cariocas. Tem isso também, tem essa questão do ego, tem essa questão também da força dentro do estado. A gente falou rapidinho, João, só para complementar, a gente falou muito do lado do Flamengo, né, como é que tá a questão da pressão e tal, mas do lado do Vasco, a vitória é muito importante porque o Vasco não está classificado e pode ser ultrapassado por Volta Redonda e Botafogo
se não vencer esse jogo. Hoje ele está na frente, mas só 1 ponto de diferença do Botafogo e do Volta Redonda. Então, em caso de empate ou de derrota do Vasco contra o Flamengo nesse clássico, tanto o Botafogo quanto o Volta Redonda vencendo os seus jogos é suficiente para botar o Vasco em 5º lugar e tirar do G4 do Carioca, fazendo com que o Vasco vá para a última rodada dependendo, claro, do seu resultado, vitória em cima do Bangu, que é a última rodada, mas também de um tropeço de alguém, seja do Volta Redonda ou do Botafogo, né? Então, o Vasco precisa vencer o Flamengo para não depender de resultados na última rodada, caso os outros dois também vençam. Justamente acho que é isso, é o fator importante, né, de você não depender, você poder depender só de si, né? Então acho que é justamente isso, a pressão do Vasco. Olha que chama a atenção, que eu fui 2 ou 3 vezes nos clássicos do Rio de Janeiro e todas deram certo, também vou destacar aqui. Ambas equipes não marcam, a gente viu muitos clássicos que a partida acaba 1-0, 2-0, mas que apenas um lado das equipes, né, faça gol, seja Flamengo, Botafogo, seja Vasco e Fluminense, seja Vasco e Botafogo. Então é uma odd que me chama muita atenção, essa é 1,82. Eu tô aqui de olho, acho que também pode ser uma das minhas escolhas. Estamos aqui, né, para gols, para que saia mais 2,5 gols na partida, 2,05, né? Também uma odd bem interessante, né? Ainda mais se talvez as equipes forem um pouquinho mais abertas para o jogo, o Flamengo pressionado, o Vasco precisando vencer, também é um ponto positivo. A gente vê aqui no total individual, né? Aqui, ó, para a equipe do Flamengo, né? Para o Flamengo marcar pelo menos 2 gols na partida, pagando 1,88, comprovando o favoritismo, porque essa mesma questão para o Vasco marcar pelo menos 2 gols, paga 3,6, né? Então, bem favoritismo para o Flamengo, né? Exatamente, né? Mesmo com os resultados recentes do Vasco fazendo mais do que 2 gols na maioria das partidas, né? Dos últimos 6 jogos, só não fez gol no jogo contra o Fluminense, mais de 2, né? Porque todos foi pelo menos 2. Foi contra o Fluminense, quando perdeu 2-0. Os outros todos foram vitórias 2-0, 5-0, 4-0, 4-1. Então, todos foram com 2 gols. Mas tem que se considerar o adversário, né? As condições do adversário. O Flamengo não é um adversário como os outros do Carioca, né? Então, tem que se levar em consideração isso também. Mas, João, dá uma olhada aí no primeiro tempo, vamos ver como é que estão as cotas, porque pode ter coisa interessante aí nesse primeiro tempo. Eu só sem querer cliquei aqui, vamos ver aqui. Tranquilo. Primeiro tempo. Vitória do Flamengo 2,33, empate 2,11, vitória do Vasco da Gama 5,2, para que saia um gol no primeiro tempo 0,42, para que saia 2 gols no primeiro tempo, pelo menos 2 gols no caso, 2,95. Caso as equipes não façam gols no primeiro tempo, fique 0-0, zerados os placares, 2,74, um mod bem interessante. Se você quiser ser, assim como eu, inimigo do gol, tem também uma opção, total individual, para que o Vasco da Gama marque um golzinho no primeiro tempo, 2,7, e para que o Flamengo marque um golzinho no primeiro tempo, 1,78. Exatamente, odds interessantes, né? Mesmo a do Flamengo aqui, né, que ser favorito para a partida, né? 1,78 é uma odd alta até para gol no primeiro tempo, considerando o poderio ofensivo do Flamengo. Exatamente. Mas deixa eu ver. A gente já viu em muitos jogos do Flamengo, a odd não está nem perto disso, né? Exatamente. Como é minha vez, João, eu vou falar já. Posso? Pode falar. Posso ir? Vou lá no tempo regulamentar, por favor, e vou pegar. Muito obrigado. Vou pegar minha dupla chance ali. Eu vou entrar na dupla chance entre empate e Vasco. Já que a odd do Vasco vencer tá muito alta, a dupla chance fica alta também, né? Fica eu vou pegar essa odd 2,01 aí de dupla chance empate ou Vasco nesse clássico. Pela necessidade que o Vasco tem de vencer, o Flamengo não tem tanta necessidade, a não ser pela pressão que vem sofrendo. Pelo campeonato em si não tem tanta necessidade, mas
Eu imagino que o Vasco vai entrar com muito mais vontade por conta de precisar dos pontos. O Flamengo também vai entrar com vontade, é óbvio, porque é um clássico e não clássico, quer né? perder, isso é óbvio. Não estou falando disso, só estou falando da necessidade dos pontos, né? E sabendo também de que a técnica mais apurada está do lado rubro-negro. Então, o Vasco vai precisar de mais vontade para tentar vencer realmente, mesmo até na bola também. Então, eu vou de Concordo, acho uma odd empate. bem bacana de se analisar. Acho que aproveitar essa odd alta, né, para ir na dupla chance, acho bem bacana. Eu vou manter minha aposta. Se é clássico no Rio de Janeiro, eu vou utilizar esse critério. Ambos não marcam, né? Ambos não marcam. Vamos de 1-0, 2-0. Acho que sim, pode ser um caminho bem bacana, né? Muitas vezes o clássico tem isso, né? Você faz ali um gol ali, você senta em cima da vantagem, então essa odd acaba ganhando cada vez mais valor. Já acertei ela acho que 2 vezes. Vamos em busca do tri dessa odd no Campeonato Carioca. Mas acho que é isso. João, eu torço para que esse jogo relembre o jogo aí que houve num passado não tão distante assim. O Vasco tinha Ribamar ainda, tá? Mas não tão distante assim, que foi um 4-4, rapaz. Ficou um jogaço. Nossa Senhora. Que foi um 4-4 de viradas. Eu acho que não tem todo dia, né? Um 4-4, né? Não tem todo dia. Então, se fosse um 4, eu vou torcer para você perder, então, né? Porque aí eu acertaria, né? Porque o empate também está contando para mim, mas você não acertaria, porque ambos não marcam para você. Mas, pô, cara, foi um jogaço. Foi um dos melhores Vasco-Flamengo assim, que eu vi recentemente. Foi esse jogo aí, um 4-4. E foi bonito de ver. Pesquisem aí que vocês vão relembrar aí esse 4-4 e com gol de Ribamar e tudo aí no meio. O Bruno Henrique, que está machucado aí há não sei quanto tempo no Flamengo também, fazendo gols naquele jogo. E Ribamar fazendo um gol no finalzinho, deixando o jogo tudo igual, um 4-4. Muito interessante. Eu acho bacana, se for para perder, que seja uma que eu perca de goleada. Então, se for para sair gol dos dois lados, muitos gols, que saia muitos gols para mim pelo menos ver muitos lances bonitos e bacana.